ponto da nossa matéria, gráficos vetoriais. São esses gráficos aqui, onde a gente vai ter o vetor y sempre vai estar para cima e o vetor x sempre vai estar deitado. E essa seta aqui é o que a gente vai... Por exemplo, é um gráfico de velocidade. Esse aqui vai indicar a velocidade, entendeu? É o que tá no gráfico, entendeu? Esse é o gráfico. E aqui a gente tem esse negócio que parece um O, não é um O, tá? É o ângulo θ, que ele pode... Os valores dele podem variar. Mas enfim... E pra gente poder calcular o Vx, ele vai ser igual ao cosseno, sempre vai ser cosseno. O Vx, ele é cosseno. Uma coisa que, assim, me ajuda a lembrar que ele é cosseno é porque ele tá deitado. Então, tipo, cosseno com sono, deitado. É ruim, mas me ajuda a lembrar, funciona. Enfim, vai ser Vx é igual o cosseno desse ângulo θ, que pode ser qualquer um, vezes o V, que é a velocidade. E o Vy vai ser vezes o seno, o Vy é igual o seno do ângulo θ vezes a velocidade, tá bom? É isso, ele é facinho até, é legal. Tá, agora vamos para a próxima matéria, que é sobre lançamento oblíquo. Eu vou aproveitar esse negócio da outra videoaula, porque ficou bonitinho e deu pra entender, eu acho. Que é sobre MRU e MRUV. O lançamento oblíquo, ele tem a ver com MRU e MRUV. Por quê? Porque, por exemplo, você tem aqui uma bolinha, você atira a bolinha assim pro lado. Isso é um lançamento oblíquo, né? Que vai fazer esse ângulo que é maior que 90 graus, que é um ângulo, assim, basicamente de 180, mais ou menos. E aí, pra gente poder calcular a horizontal desse ângulo, a gente vai usar a fórmula, a equação que a gente tem de MRU, que é aquela equação do sorvete, que é essa aqui. S é igual a SO mais V vezes T, ou seja, o deslocamento, né, a posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Já quando a gente vai calcular toda a trajetória vertical dele, é considerado uma conta de MRUV, porque você tem a aceleração da gravidade implicando ali nele, entendeu? Você tem essa desaceleração e ele vai descendo porque a gravidade está puxando ele para baixo. Então a gente vai usar as equações de MRV, que são essas três aqui. Que você tem a de Torricelli, que é a única que não tem tempo. Você tem a que nem aquela primeira, só que ela tem essa parte 2 aqui. E você tem a dos vermes voadores atacaram a Terra, que é fácil de lembrar. Esses macetes são meio estranhos, mas eles ajudam a lembrar na hora de fazer a prova, né? Então eles são bons. Bom, dando continuidade, vamos para as leis de Newton. Cadê? Antes de falar das leis de Newton, a gente vai falar de força. Aí eu coloquei aqui uma frase bem famosa, que é daquele programa, o He-Man, que eu não sei se você assistia, mas enfim, que ele fala, eu tenho a força. Ou quando você vai lá e vê Star Wars, foi de Star Wars, você vai lá e tipo fala, nossa, eu tenho a força e tal. Tá errada essa frase, eu coloquei um X bem grande. E o certo seria você falar, eu tenho a capacidade de controlar a força. Porque o que é a força? É uma ação capaz de modificar o movimento ou deformar um corpo. Então, assim, se eu pegar e eu chutar uma bola, eu tô implicando uma força nessa bola. Ela tá entrando em movimento por causa da força que eu fiz nela. Ou se eu pego um elástico, por exemplo, e começo a deformar ele, ou meu cabelo, eu tô usando força para deformar as coisas. Isso basicamente é força. Aí a gente tem dois tipos de força aqui, que eu vou falar, que são as forças de campo e as forças de contato. Elas são diferentes. E assim, a força de campo é a força que, assim, você não precisa ter contato físico para que haja uma força. Por exemplo, a ação da gravidade. Você não tem um contato físico direto com ela para que isso ocorra, entendeu? Já a força de contato, você precisa. Por exemplo, eu vou chutar uma bola, eu vou lá, meu pé bate na bola. Tem um contato físico para que a bola seja lançada, entendeu?
E aí a gente tem essas 3 regrinhas básicas para poder calcular a força resultante. O que que é? A força resultante é a força final que você vai aplicar em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, esse é um objeto, tá? É um corpo qualquer. E eu tenho uma força 1 para cá e a força 2 no mesmo sentido. O meu FR, ele vai ser igual o F1 mais o F2. Já nesse outro exemplo, é justamente o contrário. Tem um F1 para cá e F2 para cá. Então eu vou pegar o F1 menos o F2 para encontrar o FR. Já nesse último aqui, ele é um pouco mais complicado, mas ele usa o teorema de Pitágoras. Então, é assim, o F1 aqui para cima e o F2 para frente. Então eu vou pegar e vou falar que o FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, que é fácil de você entender. Bom, agora vamos para as leis de Newton, que eu gosto bastante. A primeira é a lei da inércia. Ela afirma que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força oposta recaia sobre ele. Então, por exemplo, você tá deitado na sua cama, está dormindo lá, tá maravilhoso. Aí seu despertador toca. Nada acontece a menos que você faça uma força para sair da sua cama, para poder ir pra escola, pro trabalho, sei lá, pra qualquer lugar. Você precisa que haja uma força. Ou você vai fazer uma força pra você levantar, ou sua mãe vai vir te acordar e não vai ser legal. Mas aí ela vai fazer uma força pra você sair. Enfim, nós temos a segunda lei, que é sobre o princípio fundamental da dinâmica, que ele afirma que o FR, lembra do FR? Então, aquele FR vai ser igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração a gente geralmente vai usar a força da gravidade. Então, a gente quer saber o FR de alguma coisa, a gente vai fazer a massa desse corpo vezes a gravidade. Podem ter casos e casos, mas geralmente é a gravidade que a gente vai usar, que ela tem valor de 9,8. Mas se lá no enunciado não estiver falando o valor da gravidade, você pode ir arredondando ali pra trás, porque ninguém merece ficar fazendo conta com 9,8, né? Que coisa horrível isso. Pecado. Enfim, vamos para a terceira e última lei de Newton que cai na nossa matéria. É a lei da ação e reação, que eu adoro. Ela afirma que, assim, para toda ação existente, existe uma reação igual ou oposta a ela. Ou seja, em outras palavras, tudo que vai, volta. Então, por exemplo, eu vou lá, aqui é uma parede, eu vou lá e dou um soco na parede. A minha mão faz uma força X na parede. Só que a parede ela vai devolver essa força X na minha mão. Ou seja, eu bato e a parede bate de volta. É estranho pensar, mas é por isso que minha mão dói. Porque eu bato e a parede bate de volta. Entendeu? É tudo que vai e volta. É basicamente essa a lei de Newton. Então, a lei da ação e reação. Aí a gente tem a força de peso, que é a força que corpos celestes fazem em corpos que se encontram próximos à sua superfície, e essa força sempre é atrativa e será sempre direcionada para o centro do astro. Um exemplo bem claro que ele está citando é a da gravidade, entendeu? Então, assim, você vai lá, e uma curiosidade bem interessante, quando você vai na balança e lhe dá que você tem X quilos, você não vai virar pro seu médico e falar, olha, eu tenho X quilos. Não, tipo, seu peso não é esse, entendeu? A sua massa é X quilos. O seu peso, você vai ter que pegar a sua massa. Eu vou falar a equação já, mas assim, isso que a gente sempre fala, nossa, meu peso é tal, tá errado. Isso que a gente quer dizer é a nossa massa. Então, quando você vai falar, vou me pesar, tá errado. Vou inferir a minha massa, que é o correto, tá? E a equação é P vezes M é igual... Não, desculpa. P é igual a M vezes A. Ou seja, o seu peso, que não é o que você vai medir na balança, ele vai ser igual a sua massa vezes a aceleração. Ou seja, em outras palavras, o seu peso é igual a sua massa, que é o valor que sai na balança quando você se pesa, vezes a aceleração, que a gente vai usar a aceleração da gravidade. Ou seja, a gente volta naquela regrinha. Se no enunciado não tiver 9,8, a gente vai usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, próximo tema é a força normal. Tá aqui.
A força normal é a força que as superfícies fazem contra um esmagamento. Então, aqui a gente tem 4 casos. O primeiro aqui é quando a gente tem um corpo, eu coloquei aqui que ele tá em cima do chão. A gente vai ter o peso dele para baixo e a reação desse peso a gente vai chamar de N, que tá para cima, ou seja, a gravidade tá puxando ele para baixo, então o peso dele obviamente vai ser pro chão, né, para baixo. E aí ele vai ter uma resposta do chão em N. E aí esse N sempre vai ser igual a P. Então assim, você quer falar, nossa, mas e agora? Como é que eu vou saber? Porque tem puxando para baixo e puxando para cima. Aí a gente volta lá nas equações de força. Lembra que eu falei de quando é o lado oposto, você subtrai? É a mesma coisa aqui. Então, se N é igual a P, elas vão ter, na maioria dos casos, não em todos, mas nesse caso aqui, vai ter o mesmo valor. Então, elas se anulam, entendeu? Então, assim, você não sai do lugar, porque você tem peso para baixo e um valor igual a ele para cima. Então, você fica parado, entendeu? Bom, nosso segundo é exatamente o oposto, porque é como se a gente estivesse no teto. Aqui, entendeu? Aí nós temos o N e o P puxando pra baixo e o F pra cima, que o F é essa força contra o esmagamento, entendeu? E aqui ele afirma que o F vai ser igual a N mais o P. Aí aqui nós temos outro exemplo, que é o da rampa. Não sei se dá pra ver direito, mas esse exemplo aqui, eu coloquei o exemplo que é uma rampa, que eu acho mais óbvio, mas se você quiser outro lugar, fica a critério seu. Que esse é o mais complicadinho, na minha opinião, porque ele tem um monte de valor, um monte de coisa. Então a gente vai ter aqui o quê? Tem o peso sempre puxando pra baixo. Inclusive, quando eu fui fazer as anotações, eu me confundi, achando que o peso ele já ia pro lado oposto aqui da onde o corpo tá encostado, mas não, ele sempre vai pra baixo. Nós temos um N vindo pro lado, porque o esmagamento ele tá assim, a rampa tá aqui, o corpo tá aqui. Então, o esmagamento ele vem nessa direção, pra cá. Então, o N vai ser pra lá. O N aqui, nós temos aqui o PX que sai e o PY. Que aí você tem que lembrar aqueles gráficos de vetores, que é a mesma coisa, entendeu? Você tem o peso pra baixo e o PX e o PY, entendeu? É a mesma coisa. E ele afirma que o N vai ser igual ao PY. Então, o N vai ser igual a esse PY, porque eles estão opostos. Entendeu? E o nosso último exemplo, eu coloquei aqui que é a parede. Opa, desculpa. Onde aqui ele tá digamos, na vertical. Onde você tem o peso puxando pra baixo de novo. O N vindo aqui pro lado. E o F aqui contra a força de esmagamento. Aqui acho que dá pra ver melhor. Entendeu? E aí ele afirma que N vai ser igual ao F. Bom, a nossa última matéria de agora é a força de atrito, que essa é meio complicadinha, porque ela tem uns negócios meio estranhos, você já vai ver. Bom, a força de atrito é uma força de atração entre superfícies. Ela é sempre contra um escorregamento ou uma tentativa de escorregamento. Então, que nem a gente acabou de ver aqui no caso da rampa, quando o corpo ele tava numa rampa. Você tem aqui a rampa, você tem aqui o corpo. O que é o normal de acontecer? Se não tiver nada prendendo ele na rampa, ele vai escorregar. Faz isso agora você. Pega e escorrega, gente. Você vai ver que tem alguma coisa puxando você para cima. É isso que a força de atrito faz. Você tá escorregando, ela tá dando uma resposta contra para cima. E nisso a gente volta na lei de ação e de reação de Newton. Porque o corpo, no caso, né, você tá fazendo uma ação para esse corpo escorregar, e aí a força de atrito tá tendo uma reação para cima, entendeu? Então assim, você vai ver que tudo na física tá interligado. É um negócio muito louco, mas é legal. Bom, e aí a gente tem uma equação meio diferente para ele, onde o FAT, que é a força do atrito, que a gente vai abreviar, que fica bem mais fácil de colocar no papel. O FAT vai ser igual o Mi. Eu acho que eu tô falando certo, que é Mi, mas enfim. Ele parece um U. Sim, desculpa. Ele parece um U, mas se fala Mi. Pelo que eu entendi é Mi, tá? Vezes o N.